Boa tarde, gente! Seja bem-vindo a mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. E hoje eu estou recebendo um amigo aqui, Bruno Almeida. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Roberto. Prazer de estar aqui com o senhor. Muito feliz pelo convite. Eu creio que hoje vai ser um recomeçar hoje, porque recomeçar é reiniciar, né? Recomeçar é voltar a um lugar de partida, um lugar que deu errado e tentar outra vez. Hoje nesse podcast a gente vai querer saber um pouquinho da tua história. E já vamos começar já. Quem é Bruno Almeida? Pastor, eu sou criado em São João de Meriti, nascido e criado. São João? Sou filho do Giovan Santos Souza, filho da Maria de Fátima de Almeida de Souza, tá? E irmão da Amanda, irmão do Giovan Júnior. Congrego na Assembleia de Deus em Vila Ponte Chique, Ministério de Madureira. Eu sou presbítero lá na igreja. Sou pregador. E esse é o Bruno. Eita. E seguindo, graças a Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai marcar hoje. Eu tô sentindo que o ambiente está profético, Bruno. Tô sentindo que o papai aqui está no nosso meio. Eu creio que vai ser profético. A gente já conseguimos sentir a presença de Deus. Eu creio. E a gente quer saber um pouquinho da tua história, né? Como foi sua trajetória até o dia de hoje? Pastor, minha trajetória, eu não vim do mundo, eu vim de um lar evangélico. Graças a Deus por isso, né? E meu pai é pastor há mais de 40 anos. Você é filho de pastor? Sou filho de pastor. Eita! Giovan Santos Souza, né? Criado ali na Vila Tiradentes, Assembleia de Deus de Vila Tiradentes. E a minha trajetória sempre foi ao lado do meu pai. Desde novo, desde muito cedo. Só que desde muito cedo eu fui envolvido com as questões da igreja. Sim. Eu sempre achei bacana a forma que Deus usava meu pai, a forma de ver minha mãe trabalhando com as irmãs. E eu me lembro que quando eu tinha uns 6, 5 anos, e eu tenho uma habilidade para música, né? Eu comecei sendo músico. Além de pregador, é músico? Eu comecei sendo músico. Eu me lembro que era uma festa da Ufadevite. Eu sou criado no campo de Vila Tiradentes. E eu sempre admirei o menino que tocava bateria lá, o Alan na época. E quando foi na hora das irmãs cantar, eu de tanto ir pros ensaios com a minha mãe, de tanto olhar ele tocar, eu aprendi a tocar o corim. Isso é forte, hein? Aí quando foi a hora das irmãs, que ele foi sentar na bateria, eu fui e sentei no lugar dele. Pra tocar, mas era ensaiado, né? Eu fui e sentei no lugar dele, e eu falei pra ele assim, ó, faz o bumbo aí. Faz o bumbo porque eu não alcançava. E eu fiquei aqui, tocando a bateria. E dali eu comecei. Aí aprendi outros instrumentos, até porque meu pai sempre foi um pastor, que o nosso presidente enviava ele para as congregações. Meu pai passou por várias congregações. E sempre tem aquilo, né? Quando você vai para a congregação e muda o dirigente, o pessoal que era muito amigo do antigo dirigente vai com ele para outra. Sim. Então a gente chegava em congregações que não tinha ninguém para tocar porque o povo tinha ido com o último dirigente. Eita! Aí eu tive que aprender violão, aí aprendi teclado, contrabaixo, e dali comecei. E teve uma igreja que foi um divisor de água na minha vida, acho que meu pai pastoreou, que foi o Castelinho, uma congregação de Vila Tiradentes. E dali eu comecei a cantar em Ministério de Louvor. Só que o Ministério de Louvor, que eu fazia parte, minha irmã também fazia parte, meu irmão, a gente rodava por aí cantando nas igrejas. Novinho. Que benção, mano. E dali a gente começou. Cantava ali, cantava lá, cantava nos eventos, na época, expressivos. Até que teve um dia, eu tinha uns 12 anos, eu disse pra eles que eu não iria. Numa reunião, que sim, tinha reunião nossa. Falei, hoje em dia eu não vou, a partir de hoje eu não vou mais cantar no Ministério de Louvor, não. Eu só, o que houve, Bruno? Eu falei, não tô saindo do Ministério de Louvor. Eita. Tá saindo porque aconteceu alguma coisa? Não, eu vou pregar. Vou ser pregador. Todo mundo começou a rir da minha cara. Você é pregador o quê? Você tá doido, cara? Eu falei, não, agora eu vou ser pregador. Eu tenho um sonho de ser um pregador. E desde novo, desde criança mesmo, eu brincava com 2 primos que eu tenho de cultos. Aqueles cultos domésticos. Aí meus primos pegavam os ternos do pai deles e eu pegava o terno do meu pai. A gente brincava. E eu pregava.
Era o pregador. Era o pregador, era o pastor, era tudo. Tinha um primo meu que até chorava pra minha mãe, dizendo: o Bruno nunca me dá oportunidade, tia. Porque eu era tudo, eu era o pregador, eu era o cantor, eu era tudo. Baterista. E ali já era um desejo do meu coração de ser um pregador. E eu não sabia. E quando foi dessa leva aí de ser músico, de ser alguém de ministério de louvor, depois, nos 12 anos, eu disse: eu vou pregar. E o pessoal de primeira instância debochou, achou que era uma empolgação, por eu ser um garoto novo na época. E dali comecei, em 12 anos. Não tinha muitas oportunidades. E Deus foi abrindo aqui, abrindo ali, abrindo aqui, abrindo ali. A gente foi chegando até hoje. Eita. Graças a Deus. E aonde que virou, Bruno? Onde que teve esse divisor de água? Porque você é um pregador bastante conhecido, né? Já vi muitas pregações, tem muitas mensagens fortes. Uhum. Onde virou o teu ministério? Onde marcou o teu ministério? Pastor, eu não era pregador itinerante. Quando eu decidi começar a pregar, foi pregar mesmo dentro do ambiente de igreja que a gente vivia. Pregava na própria igreja, né? Na própria igreja. E nas congregações do campo que, Sim. como era parte tudo do mesmo campo, a gente ia, né? E em 2015 eu comecei a atender alguns convites para fora, mas era muito pouco, né? No início falava muita besteira também. Normal, E né? confundia muita coisa da Bíblia. Só que onde começou mesmo algo diferenciado foi 2020. Já era um pregador, já tinha poucas agendas, mas em 2020, na pandemia, Deus começou a me dar um volume muito grande. Volume muito grande. Na pandemia? Na pandemia. Tudo travado, foi onde que Deus marcou Quando o as ministério. igrejas fecharam. 2020, porque eu começo 2020 pregando. Prego na sede da DEVEC, do pastor Silas. Eita. O negócio bomba lá. Só que aí a pandemia veio. Trancou tudo. Nessa que trancou tudo, um amigo me chamou pra gente fazer um trabalho na rua. Culto dos amigos. Na pandemia, Na isso? pandemia. Eita. Tá bom, vamos fazer. Daqui a pouco vem gente. Daqui a pouco a gente fazia um culto no condomínio na Venda Velha. Quando a gente foi olhar, mais de 500 pessoas no condomínio. Que isso, pastor? Lotava. E aonde a gente botava os cultos, o povo ia. São João de Meriti agora vai ser lá em Vila dos Teles. O povo ia. Agora lá em Éden, o povo ia. Lá no Morro de sei aonde, o povo ia. Dali Deus começou a fazer. Começou a fazer, daqui a pouco, convite aqui, convite ali, viaja aqui. Então, na pandemia, enquanto muita gente afundou, Eita. Deus me levou. E na verdade, tudo é para quem está debaixo da obediência. Sim. Eu tenho algo que eu falo e combina muito com essa ideia de que na pandemia todo mundo achou que iria afundar. Como alguns afundaram e outros Sim. subiram, né? Se o senhor for parar para perceber que as águas que inundaram a terra não inundaram a arca. Isso é forte, hein? As mesmas águas que submergiram a terra não submergiram a arca. Então a ideia que dá pra gente entender é que quem obedece a Deus na crise não afunda, sobe. Porque tá dentro da arca, né? O segredo é estar dentro da arca, pastor. Então daí Eita. 2020 pra lá, tô aí até hoje, vivendo um projeto de Deus. Coisa linda, né? Na pandemia, onde Deus virou, Pandemia. então, algo que explodiu numa pandemia forte, foi né? surpreendente. 500 pessoas no culto é muito Deus, E hein? eu tenho lá no meu Instagram, Né? tem alguns destaques lá, que dá pra ver os cultos. E muitos amigos iam, amigos de nomes aí, Que benção, pô. que vinha, ajudava, pregava, o culto foi um estouro. E também eu fazia muita live em família na pandemia, que bombava no Facebook. Esse dia eu fui pregar lá em Caxias, onde o senhor é. E uma moça me parou e disse assim: eu já fui muito edificado pelas lives que você fazia com a sua família. Que benção, pô. Então, na Parou? Paramos porque foi mais, tem que voltar, pô. Aí, foi ó. mais uma ideia de pandemia, né? Sim, porque igrejas as igrejas fechadas fecharam. e tudo mais. Porém, as lives também eram muito poderosas. Uma tia minha, que é sogra da minha irmã, né, foi curada de um problema cardíaco dentro dessa live nossa de oração, No ao vivo. no ao vivo. É Deus, hein? Ela chegou na live, ela estava com um problema que ela não conseguia respirar direito, não conseguia fazer esforço. Ela estava sentada ouvindo a gente cantar
Daqui a pouco a Glória nos envolveu naquela live, ela começou a se empolgar, os filhos começaram a ficar preocupados. Quando ela foi no médico na outra semana, cadê o problema? Eita. Sumiu e nós oramos por ela naquela live. Sumiu o problema. Só Deus que faz isso, hein? Então na pandemia foi muitos milagres da parte de Deus que vivenciamos. Muitos. Você como pregador, Bruno, se você pudesse dar um conselho para um jovem que está começando na itinerância, qual seria o conselho que você daria? Dentre tantos, a gente sempre fala da ideia de ter uma igreja e ser bom, ser obediente a pastor, ler, buscar. Isso é o básico. Sim. Mas o conselho que eu daria para quem quer seguir uma vida de itinerância, não tenha isso como uma profissão. A itinerância não é um meio de ganhar dinheiro. Não é uma profissão. A itinerância é um chamado. É Eu acho forte, que hein? quem entra nessa ideia de querer o glamour disso pode ser prejudicado. Sim. A itinerância não é um meio de vida. Ah, não tenho o que fazer, eu vou pregar porque ali dá dinheiro. Não, não pode ser isso. Até porque isso Deus não tem para todos. Sim. Tem gente que ouviu a voz de Deus para viver isso. E outros ouviram o sussurro da voz que Deus falou com outra pessoa. Eita. Então, a itinerância não é uma profissão. É um chamado, é um ministério. Então, tenha isso como um ministério. Estude, se profissionalize. Em outras coisas, até mesmo dentro da área de teologia, faça tudo. Mas entenda que isso é um chamado. Faça a tua parte, né? Não é uma profissão. Esse é o conselho que eu dou. É forte. Porque tem muitos jovens hoje se espelhando em pregadores que já chegaram, Sim. tem um nome, tem peso. Não é errado. Não, com certeza, eu também acho que não é errado. O problema é que Deus não tem um mundo para todos. Sim, falou tudo agora, hein? Tem gente que vai ser um sucesso no seu bairro. Um sucesso na sua igreja. No seu estado. O que pode acontecer é alguém se tornar um frustrado porque andavam com quem via Deus fazer na vida dele. Eu ando com o Senhor. Sim. Eu vejo Deus fazendo, levando o Senhor para um lado e para o outro. Eu acho que Deus é obrigado a fazer na minha vida a mesma coisa. Sim. E não é. O que Deus faz na vida do Senhor não é obrigado a fazer na minha. Isso é forte. Então a frustração de muitos foram isto. Viu os aplausos, os lugares, os aeroportos que mexem com muitas pessoas e achou que Deus tinha que fazer a mesma coisa. E não é. E não é. Então tem muita gente que está frustrado por conta disso. Isso é forte. Rapaz. Dentro disso aí, Bruno, você que já está há um tempo já pregando, congresso, viajando, o que você acha de pessoas que começaram bem, mas sumiram no ministério? É onde nós estávamos falando aqui agora. Eu costumo dizer que são os ministérios meteóricos. É momento, né? O que ocorre? Tem muita gente que tem vontade de ser, isso não é pecado. Sim. Eu quero ser pregador, eu quero que Deus me use, isso é bacana. O problema é se você está preparado para os contras disso aí. Porque cada tempo tem uma moda. Eu me lembro que antigamente a moda era ser músico. Sim. Todo mundo queria ser músico. Aí quando sai a moda do músico, entrou a moda de ser cantor e cantora. E gente gravou CD. Gente fez o que pôde fazer aí pra dar certo. Agora a moda é ser pregador. Só que vamos lá. Alguém vai na ideia porque, torna a dizer, vê os aplausos, né? Tira foto comigo, pregou muito, Sim. te sigo lá, né? Só que o problema é, não basta a coragem. Tem que ter um preparo. Eu preguei um texto ontem que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus manda os discípulos navegarem para o outro lado, só que ele não vai dessa vez, ele vai para o monte orar. Olha isso. Eles estão navegando e do nada surge uma tempestade. Que isso. Aí eles não sabem o que fazer, daqui a pouco Jesus vem andando por onde? Por cima das águas. E grita, não temais, sou eu. Aí Pedro vai se levantar e vai dizer, se o Senhor, se é tu mesmo, Jesus, manda-me ter contigo por cima das águas. Deus disse, já quer vir? Vem. Quando ele bota o pé para fora do barco e começa a andar, tá escrito, sentindo o vento forte, afundou.
Eita, Jesus. A gente acha bacana, o cara teve atitude, saiu do barco. Mas esse é o problema. Ele começou andando e terminou afundado. É isso que a gente não consegue chegar. A gente acha bacana a atitude de começar, mas o término dele, se Jesus não coloca a mão, Eita. é afundado. Então o problema não é ter coragem para ir. É porque ele vai, mas está escrito, sentindo o vento forte. Não basta ter coragem para ir, tem que ter preparo para sentir o vento que está do lado de fora. Porque o vento que sopra dentro do barco é um, o vento que vai soprar fora do barco é outro. Que isso? Então alguém tá só com coragem, mas não tem preparo. Sim. E quando sente o vento forte, tá no fundo. Cadê fulano? Sumiu, desviou, não quer mais exercer. Então esse é o problema. A fala que eu digo para essas pessoas que querem ser, pode vir, mas venha preparado, porque ministério não é tapinha nas costas. É isso aí. Não é número de seguidores, que hoje em dia o pessoal tá iludido com isso. Então você tá dizendo que ministério não é número de seguidores. Não, não é. Tem gente iludida com isso. Eita. Até porque o mesmo público que aplaude a gente aqui no nosso primeiro erro vai derrubar a gente. Verdade. Salta Barrabás, né? É ilusório. E crucifica Jesus. Então não basta ter coragem de querer ser, tem que ter preparo para sustentar. Porque é muito feio alguém começar andando e terminar afundado. A melhor coisa é você começar andando e quando o tempo passar alguém ver, você ainda tá de pé. Então você tá dizendo que não é como começa, mas sim como termina, né? Como termina. Eita, porque tem muita gente começando bem. A nossa geração é essa. Esse é o problema da nossa geração. O senhor veio de uma geração diferente. Muito. A nossa geração, o que você vai ver de gente começando aí? Bons de começo, péssimos de continuidade. Sim. Aí, mas o que a Bíblia diz? Melhor é o fim do que o princípio. Então o problema não foi como você começou, o problema é como você vai terminar. Forte assim. Cadê? Como terminou? Como é que foi o fim da carreira? Ninguém dura para sempre. Então aí que fica o X da questão. Tem que sustentar, né, Varão? Positivo. Eita. Positivo. Você é forte demais, irmão. Positivo. A gente vê muita gente aqui começou uma proporção muito grande e hoje você não vê mais. Sumiu, desapareceu. E alguns até se afastaram da presença, não estão Sim. mais na presença, né? Sim. Se perderam no meio da caminhada. Na verdade, pastor, tem muita gente que confunde o que é sucesso ministerial. Isso é forte, hein? Pro camarada, sucesso ministerial é o tanto de aviões que ele pegou no mês, tantas agendas que ele pode ter, estados e países que ele pode pisar. Mas se você olhar à luz da Bíblia, o que é o sucesso? É o legado. Quando é que alguém consegue dizer que ele foi bem sucedido? Com um legado. Elias e... Eliseu. Elias disse para Eliseu, ele disse, eu quero porção dobrada, anda comigo. Porque se tu me vires subir, a capa cai na tua mão. E é essa exigência, olha o que o senhor falou. Elias e Eliseu. A exigência de Elias para Eliseu é essa, se tu me vires subir. Porque quem quer te suceder tem que estar preparado para ver Deus te honrando. Quem quer ter a unção que você tem que ter a alma liberta para ver você subindo e não descendo. Que a nossa geração tem muito problema de ver Deus honrando outras pessoas e... Eita, Jesus. Então, sucesso no ministério é o legado. é um legado. É a história que você deixa para alguém dar seguimento àquilo que você iniciou. Sim, porque a unção não é pro túmulo. A unção é para agora. Eu vi o apóstolo Luiz Hermínio dizendo isso e marcou minha vida. A unção não é pro túmulo, é para agora, é para esse tempo. Tá, Bruno Almeida foi uma benção, tá? Mas quando o Bruno Almeida partiu ou parou de pregar, quem deu continuidade àquela chamada dele? Sim. As pessoas acham que sucesso no ministério é quantas vezes você viajou de avião. É né? a fama, e não é. Meu Deus. E não é. É aquilo que Jesus disse. E de fazer discípulos. Jesus disse, eu tô indo, mas vocês vão fazer obras maiores. E o camarada, para viver isso, tem que ser liberto. Eu até prego uma mensagem. Rapidinho, faça aqui pro senhor. Eu até prego uma mensagem que é bacana, que Davi tá incomodado porque tá vendo
A arca de Deus debaixo de tenda. Fala pro profeta, eu quero construir um templo. Monta a planta todinha, vai até a Natan. Natan, tô com esse projeto aqui, dá uma olhada. Natan disse, caramba, Davi, isso é pro Senhor, pro Senhor. Cara, Deus tá me incomodando ver aquilo lá. Ok. Quando Deus foi falar com o profeta, Deus disse, não quero, a mão dele é suja. Eita. O projeto é bacana, mas a mão de quem quer exercer o projeto não pode. Davi poderia dizer, então, já que Deus não me autorizou, eu vou guardar. Só que aí é onde entra a libertação do cara que é bem sucedido ministerialmente. Ele disse, Deus disse não pra minha mão, não pro projeto. Salomão, constrói. Eita. Então tem coisas que a gente também tem que estar apto a isso. Entender que tem coisas que Deus falou contigo, mas vai se cumprir no seu filho. Isso é forte. Eu sei que tem coisas que Deus falou com meu pai. Eu gosto de falar sempre isso, vou deixar registrado aqui. Eu não tenho um ministério. A gente fala, o Ministério Bruno Almeida, mas eu dou continuidade ao legado do pastor Giovanni e da irmã Fátima. Isso aí. É o legado que eu tô continuando. Então entenda que tem coisas que o senhor vai querer fazer, mas quem vai exercer mesmo é seu filho. Então essa é a ideia do sucesso ministerial. O senhor passou, alguém continuou. É lindo quando alguém diz, rapaz, isso aí lembra o pastor Roberto todinho. Tu vê que é uma sequência. Sim. E a obra de Deus é assim. Paulo disse, eu plantei o outro, Apolo regou, mas Deus que fez crescer. E o que Jesus fala é algo lindo, porque ele fala, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Sim. Tu tá vendo que não tem ciúme, Não né? tem. Eu vou entrar em algo aqui forte agora, hein? Eu vou entrar em algo aqui forte. Você é pregador, não é isso? Sim. Por que tem tanta divisão no meio dos pregadores? A gente entramos Isso aqui em é algo problema. aqui forte. Isso é problema. É. Tem guerra. Tem guerra. Não vou generalizar porque tem muita gente amiga. Tem gente boa aí. Tem muita gente amiga, tem muita gente que quer ver o outro indo. Mas eu sei que tem as brigas. E na verdade essa ideia das brigas é o povo que é ciumento. Ciumento o quê? A gente entra no lugar, a gente toma um lugar pra si. Isso aqui é meu. Sim. Então todas as pessoas que querem se aproximar ou que alguém do lugar pediu uma outra pessoa diferente da gente, a gente tenta fazer de tudo para que as pessoas que nos conhecem não deixem que as outras, a gente sabe que tem poder, que tem talento, potencial, não chegue aqui. Porque eu tenho medo de perder isso aqui, ó, o meu lugar. Tem medo de perder a cadeira? Tenho medo de perder a cadeira. Conhece fulano? Ah, não, conheço não. Ah, ciclano. Faz uma cara, não fala, mas só pela cara que faz. E é aquilo. Eu sou amigo do senhor. Aí tem alguém que quer se aproximar do senhor. O senhor não conhece, o senhor conhece o Bruno. Quem o senhor vai acreditar? Na minha fala ou na fala do outro? Na fala do Bruno. Então, quantas pessoas aí nos mataram no coração de outras que não nos conhecem? O que eu mais conheço de gente que fala pra mim, caramba, eu não sabia que tu era assim. Eita. Pô, me passaram a visão totalmente errada, porque quem tinha a porta nos matou no coração deles. Eita, bate aqui que isso aqui é muito forte. Você tá louco. Entendeu? Então você tá dizendo que tem pessoas que nem nos conhecem. Nem nos conhecem. Mas já estamos mortos no coração Que deles. isso é forte demais. Como é que eu consigo estar morto no coração de alguém que nunca me viu? É porque quem me conhece já me matou lá. Caraca. Pecado de Lachon Hará. Então esse é o problema. Para o cara não chegar aqui, o único jeito que eu tenho que fazer com ele é matando ele. Porque se ele chegar aqui, ele vai dominar. Só que Jesus disse, grande é a seara, poucos são os ceifeiros, tem lugar para todo mundo. Tem Verdade. lugar para mim, tem para o senhor, tem para todo mundo. Mas tem gente que gosta de ser vitalício na porta. Só que eu acredito que o vento, antes de soprar, presta continência para Deus. Está escrito, na verdade. Então, aonde eles empurram a porta para não nos deixar entrar, o dono da porta tem condições de colocar lá dentro. Então, a briga que tem dentro dos pregadores, dentre tantas que existe, mas eu acho que a maior é esta. E uma coisa que eu aprendi, eu moro em São João de Meriti. Se eu pregar 365 dias no ano, eu não atendo todas as igrejas do meu município. Só na cidade de Duque de Caxias. De São João você não consegue atender. Eu consigo. Então, eu vou ficar triste
que Deus está levantando outro, melhor um pregador do que um traficante. E Jesus falou, ore para que Deus envie o quê? Mas, Mais. Se ele tá falando para orar, para enviar mais, é porque tem muita porta, gente. na verdade, é a nossa mente maligna. Eita, então é libertação, pastor. Na verdade, é a nossa falta de insegurança em quem nos chamou. Agora é o X da questão. Eita. Entrei. É uma pessoa insegura. Quem não conhece o Deus que chamou tem medo de perder o lugar. Falou tudo. Isso que você mais vai ver aí. Pessoas inseguras da voz de Deus. E quando são inseguras da voz de Deus, liga para outro, pede agenda. Me coloca aí, quem tá aí? Derruba aí, me põe. Não deixa vir não. Porque são pessoas inseguras. Eita. Então entenda que o problema é esse. Gente que só tem aquilo dali vai proteger de tudo de qualquer forma. E se o método for matando alguém, eles vão matar. Então o senhor tá dizendo que o inseguro, ele mata uma pessoa no coração de alguém. Mata. Que isso? Mata. Ó, um texto. Mulher samaritana, João 4. Jesus, por causa da briga dos fariseus, sai da Judéia e vai para Galiléia. Tá saindo da Judéia e da Galiléia por quê? Porque os fariseus estão querendo colocar uma briga entre ele e João. Jesus não estava em guerra com João, nem João com Jesus. Mas Jesus, para evitar o atrito, sai da Judéia, Galiléia. Se o senhor ver a geografia bíblica, é só olhar o mapa que tem atrás das nossas Bíblias, a Judéia é muito maior do que a Galiléia. A Judéia é isso aqui, a Galiléia é isso aqui. Então, por causa de uma briga, Jesus abre mão do grande para ir pro pequeno. Eita. Por causa de uma briga, ele tá abrindo mão daquilo que todo mundo quer para ir para onde talvez ninguém queira. Só que só pode abrir mão do grande para ir pro pequeno, até porque Jesus começou na Galiléia. Jesus está voltando para Galiléia. Tô sentindo Deus aqui, hein? Ele tá voltando para Galiléia. Isso é forte, hein? Então só pode voltar pro pequeno quem saiu de lá e deixou a porta aberta. Só tem gente matando pelo grande, só tem gente enforcando pelo grande, só tem gente mandando fofoca para sites de informações por causa do grande porque fechou a porta do pequeno. Porque se perder o pequeno não tem mais nada. Que isso? Isso é forte demais. É aí que tá o mistério. Então se nós fôssemos mais unidos, entendêssemos que tem lugar para todo mundo, que aonde me cabe, te cabe, onde você tá, eu posso entrar. Até porque Deus deu uma peculiaridade para cada um. Sim. Tem gente que é usado em dons. Outros é excelência da palavra. E por aí vai. Cada um tem um chamado, né? Cada um tem um talento. Já passou alguma experiência nessa parte aí, sem citar nome? De porta fechada? Alguém fechou a porta. Não de porta fechada, alguém te queimou lá mesmo. Já. Virou pro pastor assim, não traz ele por causa disso, inventaram algo contra a tua vida? Já. Eita. Teve um amigo meu que, quando ele me conheceu, ele disse, fulano bem falou mal de você aqui, pra não te trazer. Eita. Isso é muito chato. Falou isso. Falei, Deus abençoe ele. Até porque aquilo que falam de você reflete mais sobre eles do que sobre você. Que isso? Então ele tá falando do Bruno, mas na realidade ele tá falando dele mesmo. Tá falando dele. Eita. Porque o cara que tá ocupado, o cara que tá com um pensamento em Cristo, não tem tempo pra falar mal dos outros, irmão. Cada um com a sua vida. Agora o cara que é tão focado nisso, ele vai tentar trancar a tua porta. Mas graças a Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho, na verdade, pressa. Eu tenho um mistério comigo, eu não posto agenda. Agenda abertas. Não posto. Tá certo. Vou pregar em tal lugar. Os únicos trabalhos que eu divulgo são os trabalhos que eu dirijo. Sim. E trabalhos da minha igreja. Aí você vai me ver divulgando. Mas tô pregando aqui hoje, tô viajando aqui hoje. Não posto. E alguém até me perguntou, como é que você vai? Deus, né? Como é que te convidam? Como é que sabe onde você tá? Deus. Eu acredito que Deus faz meu número aparecer na agenda de pastores dizendo, liga. Eu também acredito nisso. O rei Assuero não dormiu enquanto não leu o livro das crônicas. Ele ficou perturbado enquanto ele não tinha lido o livro das crônicas. Quando ele abriu o livro das crônicas e leu, a honra para Mardoqueu chegou. Eita, então você tá dizendo que Deus lembra, Deus faz alguém lembrar o teu nome? Deus faz alguém perder sono. Eita, por causa de você. Por causa de você. Eita. Nunca te vi, Recebe mas... aí, irmão. Tá louco. Nunca te vi, mas Deus mandou te ligar. Te achei. Tu acredita que eu sonhei contigo e eu não te conhecia? Eu creio nisso.
Nada contra quem posta agenda, deixa até bem claro. É, Isso é um método de trabalho meu. sim. Não estou dizendo que quem posta tá pedindo agenda, nada disso. Sendo que eu, Bruno Almeida, não faço. Cada um tem uma forma. Tem uma forma. Que eu creio muito ainda que aquilo que o Instagram não faz, o monte traz. Eita, eu também gosto de monte. Meu negócio também é às Eu 7, vou. Oreb, vamos pra cima. Eu vou ainda. É, tem gente que não sabe mais monte não, mano. Eu sou, pastor. É isso aí. Eu sou acostumado nisso. Eu acho que o segredo do ministério é o secreto, pastor. O segredo para ter um sucesso ministerial é o secreto com Deus, É intimidade. a intimidade. O problema é que a ideia do ser usado roubou muita cena. Sim, Muita cena. Muita gente quer ser usado e pouca gente quer ser íntima. sim. Tem um texto na Bíblia, João 13. Jesus está com os discípulos, eles estão numa briga para quem quer ser o maior. Jesus pega uma toalha, bacia e começa a lavar os pés dele. Jesus se irou tanto com aquela briga que ele diz para os discípulos, o traidor está aqui. Quando o traidor disse, o traidor está aqui, Pedro vai ficar tão indignado que ele começa, está escrito na Bíblia, que ele começa a fazer sinais com as mãos para João, dizendo, pergunta para ele quem é. Pergunta, ué, mas Pedro não foi o cara que andou por cima das águas? Não foi o cara que revelou a identidade de Jesus? Ele é ousado. Sim. Então por que na hora do segredo ele não disse, mestre, quem é? Porque até Pedro entende que tem coisas que Deus não vai falar para os usados. Só vai contar para os íntimos. Eita. Então a nossa geração quer ser usada, mas esquece que o segredo não é, às vezes, para os usados. Segredo é intimidade. É para os íntimos. Eita. Até porque nem todo usado é íntimo. Mas todo íntimo é usado. Isso é forte, hein? Então o segredo está na intimidade. O segredo tá na intimidade e no secreto, né? Agora ele falou que achei meu servo Davi com óleo ungido. Achou aonde? Salmos 20, 89. Achou aonde? No pasto, irmão. Salmos 89, verso 20. É. Salmos 89 e 20. E Jessé querendo esconder ele. É. Porque a ordem do profeta é dentre os filhos. Se é dentre os filhos, por que Davi não está na seleção? É porque Jessé está tentando abafar aquilo que Deus está tentando mostrar. Só que aquilo que Deus mostra, o homem não esconde, não. Sim. E aquilo que Deus oculta, o homem não acha. Verdade. Isso é forte demais. Bruno, o que você acha cobrar para pregar? Essa é forte. Você acha certo cobrar para pregar? Tu é pregador, você tem como responder isso, né? Sério, chefe? Essa aí é forte. Essa. Você acha certo cobrar para pregar? O senhor me deve? Não. Então só posso cobrar quem me deve. Eita, é forte isso, hein? Eu acho que desde o momento que a pessoa já vem me abordando dizendo você cobra para pregar, já endureceu meu coração. Já tá errado aí, né? Já tá errado. Primeiro que não é uma forma que se fala com alguém que é ministro, porque você acaba falando que a pessoa é um produto. Sim. Qual o teu preço? Não é assim. Sim. Na verdade, eu tenho uma ideia comigo. Só a gente estipulando porque é quem pague. E só a gente estipulando porque existe alguém que não saiba honrar. Eita. Então esse é o problema. Tá em problema em quem dá, quem pague, quem cobra. Tá. Quem estipula o valor. Mas também tem muita gente que não sabe honrar. Falou tudo, né? O cara não se preocupa como você chega. E eu tô dizendo que honra não é só dinheiro não, tá? Sim. Porque não adianta me dar 10 mil reais e me tratar como um lixo. Honra é um conjunto. É como me recebe. É você ver a satisfação da pessoa em te ter no local. É o cuidado, né? É o cuidado. Então tem muita gente que não sabe honrar. Eu vou contar uma experiência pro senhor. Tem tempo? Tem. Tamo junto. Vamos pra cima. Antigamente, quem me indicava muito, quem me deu muitas oportunidades, eu preciso tornar isso aqui público. Porque honra é pública. Sim, verdade. Pastor Alex Sachi. Me abençoou muito. Muito. E quando a gente tava começando, né? Naquela, querendo de ter uma agenda, ele disse, não vou poder pregar numa igreja hoje de dinheiro pedreira, não. Aqui. Na verdade, queimados. Aqui. Vai no meu lugar.
Aí falou assim, vão te dar tanto de oferta. Eu falei, caramba, na época, era R$400 que queriam me dar de oferta. Eita. Falei, caramba, R$400, novinho, né? Falei, forte. Não tinha carro. O que a gente fazia? Ou melhor, o que eu fazia? Andava até a Dutra e pegava o Linave. Não sei se o senhor conhece. Um ônibus, né? O Linave me deixava aqui. E eu vinha andando. Ia me encontrar com um posto que tem aqui. Acho que mais ali na frente. Tinha até uma loja de moto ali, da Honda, aqui em Queimados. Tá bom. O cara veio me buscar, me levou pra igreja pensando num culto, um congresso de mulheres. 10 almas. E uma maravilha. Depois recepção. Falei, caramba, agora tá na hora do mistério, né? Novinho, naquela empolgação. Talvez nunca tinha recebido aquela oferta. Não me lembro se já tinha recebido aquela oferta na vida. Falei, pastor, eu tô indo embora. Ele disse, vai lá, meu filho. Falei, caramba, ele não falou nada. Pastor, me libera. Deus te abençoe, filho, pode ir. Aí levantei da mesa, eu vou te levar no portão. Falei assim, ele lembrou. Ela me dá. Quando chegou no portão, ele disse, o meu cunhado vai te deixar no ponto, na Dutra. Tu pega o ônibus e vai. Meu Deus. Só que tem um problema. Naquela época, minha mãe tinha me dado o Rio Card dela, só tinha passagem de ida. Bom, só tem a ida. E eu não tinha telefone na época. Não tinha aquele negócio de... Eu acho que se eu tivesse telefone, não tinha crédito pra ligar pra ninguém. Mas eu me lembro que eu fui ter telefone tarde. Minha irmã tá aqui, não me deixa mentir. Fui ter telefone tarde. Falei, como é que eu vou voltar pra casa de Queimados andando? Falei, Senhor, me ajuda. Eu tô dentro do carro do cara. Ele aqui, eu aqui, a esposa atrás. Quando ele ia me deixar na Dutra, a esposa dele bateu no ombro assim e falou assim, já que trouxe ele aqui, leva ele em casa. Eita. O cara me deixou na esquina da minha casa, lá em São João de Meriti. Moral da história. Se Deus não toca na esposa dele pra me trazer, eu não teria como voltar. Vai ficar a pé na Dutra. É por essas e outras que tem muita gente que estipula. É tanto. Eu quero isso. Eu não concordo com valores exorbitantes. Não concordo. Cada igreja é uma igreja. Tem certas igrejas que para te dar 5 mil, 10 mil reais de oferta, um pastor levanta no culto. Sim. Uma pessoa só oferta isso. Em grandes ministérios que a gente sabe que tem por aí. Mas talvez na igreja do Senhor me dar R$1.000 de oferta é um sacrifício. Sim. Então não é só... Então vamos lá, o pensamento é esse. Então se a sua igreja não tem aquilo que eu quero, eu vou deixar de ir lá? Uma coisa que meu pastor me ensinou é ser acessível. O pastor Camilo sempre diz algo pra gente. Bruno, eu sou igual a Jesus. Sou acessível. Falo pros pobres, falo pros ricos. Então dá pra gente entrar num acordo. O que fica bom pra vocês? O que fica bom pra gente? Aperta aí, aperta daqui, a gente vai. Faz algo bacana. Então eu sou dentro dessa ideia. Forte isso. Eu sou dentro dessa ideia. De saber honrar. E se o lugar não tem aquilo que você quer, se não for um prejuízo pra você, tenta entrar num acordo e vá. Até porque tem muita porta grande que tá atrás de porta pequena. Então você tá dizendo que uma porta pequena pode gerar uma porta grande. Pode. Você não sabe quem tá ali te ouvindo? Eita. Eu costumo dizer que Deus, ele usa pessoas como ponte. Sim. Pra fazer você chegar em lugares que você nunca chegou. Sim. Quando a gente olha pro tamanho da porta, a gente esquece quem é o dono da porta. Sim. Porque tem pessoas que tratam muito bem porta grande, mas trata com indiferença porta pequena. Eu não tô falando de porta, você entende que eu tô falando de pessoas. Né? Sim. Só que para conectar, uma porta pequena te conecta a uma porta muito grande. A conexão de José pro palácio era um copeiro. Aí. Não era um príncipe. É uma porta pequena, entendeu? Uma porta pequena que abriu uma grande. É isso aí. Então você nunca pode menosprezar. Qual foi a ordem de Jessé para Davi? Vai levar comida pros irmãos. Por trás da marmita tinha uma honra. Eita. Por trás de um lanche tinha uma promoção. Então você nunca pode menosprezar os pequenos lugares, as pequenas igrejas, os pequenos favores. Eita, isso é forte, hein? Quem sabe a honra de Deus está enrolada num prato de comida que você leva. Eu lembro que eu tava pregando em Vila dos Teles. Preguei, acabei de pregar a mensagem. E um rapaz com a blusa vermelha ficou parado me esperando. Igreja
Ele foi e me chamou. Aí ele foi, se apresentou. Eu sou empresário lá em Pernambuco. Tal. Aí eu amei. Deus falou muito comigo na palavra, eu recebi, eu quero te honrar. Mano, ele fez assim, eu abri a mão e colocou, mano. Eu senti que o mistério era forte. Pesou na mão. Aí eu fui, botei no bolso. Recebi a oferta da igreja e fui embora. E eu esqueci. Eu tava precisando pagar um valor de uma conta alta. Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu lembrei, eu puxei, mano. Quando eu puxei, era honra. Então por isso que eu falo, não menospreza a porta. Não dá pra menosprezar. Porque tu não sabe quem tá dentro da porta e quem pode vir por essa porta. O senhor já fechou o pacote. Né? Isso é forte demais, meu amigo. Muito. Muito forte. Então, eu também acho que a gente hoje nesse podcast Recomeçar, a gente ouviu alguém que é da área, um pregador, porque tem muita gente que bate nessa parte de quem cobra. Então, foi muito forte o que você falou. Pastor, vou até deixar registrado aqui, não tenho nada a ver com quem pede ou deixa de pedir. Sim. Cada um faz do seu ministério que bem entender. Agora, dentro dessa ideia de se tornar um produto, Sim. eu sou contra. Sim. Eu não sou um produto. Eu não sou um produto. Então, a guerra dos itinerantes, esse negócio de estipular, começou com alguém que chama e não sabia honrar. Sim. Não é defendendo a minha classe, mas é a realidade. Claro que tem gente aí perdendo a mão. Sim. Entendeu? Mas, se tivesse lá atrás começado quem chamasse a ideia de saber honrar, não estaria esse comércio que está hoje. Verdade. Então, esse é o problema. Eita, rapaz. Quero te fazer uma pergunta aqui sobre o movimento pentecostal. Tem um vídeo aí, viralizado na internet, de uma criança dando lugar e você tá nesse culto. Acho que era um filho de um amigo seu, é isso? Sim, filho de um amigo. E ele tava ali meio que dando lugar ali, brincando, e você segurou ele e as pessoas já achou que você tava travando o ministério da criança. Como é que é isso? Na verdade, a galera... Tem muita gente que pensa que eu sou contra os movimentos. Isso é mais na área dos Corinho de Fogo. É. O Bruno gosta de quem marcha, não gosta de quem pula, de quem roda. Ele não vê Deus nisso. Não é isso. Sim. Até porque eu tenho muitos amigos no Corinho de Fogo. Deus fala no Corinho. Eu creio em tudo que Deus faz. Sim. O problema é a bagunça. Porque eu acabo me levantando contra sobre esses movimentos. Por uma questão. Um exemplo. Esse dia eu fui pregar num trabalho aqui em Nova Iguaçu, na mini vigília. Tinha um povo brincando lá fora. Brincando. Literalmente brincando. Quando o amigo, foi até um amigo que foi cantar o Corinho de Fogo, um amigo sério. Tem Deus na vida. Começou a cantar o Corinho de Fogo que Deus começou a fazer. O povo da brincadeira entrou tudo e veio rodar. Não tem como, né? Ai, irmão, quando chegou na minha vez. Não tem como, né? Eu não aguento. Não tem como, não. Falei pra eles, eu não consigo acreditar nesse movimento que vocês brincam lá fora. E vocês escutam o barulho da guitarra, vocês vêm aqui rodar. Não tem como, não. Então eu não sou contra quem marcha, eu não sou contra Corinho de Fogo, gosto. Sei que tem gente que Deus usa. Sei que tem Deus no negócio. Mas aonde está o meu problema? É na mistura. Exemplo. A ideia do bezerro de ouro. Da onde saiu essa cultura? Você sabe que quando o povo sai do Egito, não sai só israelita. Sim. Sai outros povos com culturas pagãs. Então a ideia do bezerro de ouro é uma ideia de uma cultura pagã de um povo que está dentro. É uma mistura, Tá misturado. Né? Que joga aquilo dali pro povo, pra cima de Arão, e eles surgem o bezerro de ouro. Então vamos lá, por causa da mistura, a gente tá acabando perdendo os mandamentos que Deus tá trazendo na mão de Moisés. Isso. Então qual é o meu problema com o movimento do Corinho de Fogo ali, do pessoal que roda? É que o povo que é sério tá vendo os bagunceiros entrarem naquilo que é sério e não coloca eles pra sentar. Eu vim da igreja, eu sou de uma igreja assim. Não vem com esse negócio que você tá rodando, tu não fala uma língua estranha. Esse negócio que você tava brincando, tu ouviu o barulho da guitarra, veio lá rodar, daqui a pouco você tá rindo de novo. Não vem, não. Então, o recado que eu dou pra quem é sério, pra quem tá nesse movimento do Corinho de Fogo, que é o que edifica a igreja, tá em alta,
Quando Sim. vê os bagunceiros quererem entrar naquilo que é sério, coloca eles pra sentarem. É isso aí. Porque por causa da mistura, por muito tempo o Corinho de Fogo ficou em baixa. Verdade. Tem até uma pergunta que eu fiz pra um amigo aqui do Corinho de Fogo. Eu perguntei pra ele, né? Corinho de Fogo é meninice? Porque um bom tempo, Corinho de Fogo, Se tornou meninice por quê? Por conta dos bagunceiros. por causa da mistura. Da mistura. Sim. É quando começar o negócio de Deus fazer mesmo. Irmão, para aí. Tem gente brincando aí, ó. É isso aí. Deus não habita nisso, não. Quem é sério, irmão. É verdade. Quem é sério, é sério. Ô, vamos parar. Senta, senta, senta. A igreja tem que voltar a fazer esses tipos de coisa que vai acabar. Verdade. Os camaradas estão na brincadeira lá fora, estão até se pegando por aí. Na hora que escuta o barulho do Coelho de Fogo vai vir rodar porque acha bacana. Não tem como. É moda. Aí é nisso que eu sou contra. Mas não quis parar o menino, não. Agora voltando à ideia do vídeo. Que dali até uma brincadeira de dois amigos também não estavam me condenando, não. É porque o amigo começou a cantar corinho e eu fiquei com medo dele dar lugar e esquecer que o filho tá atrás e acabar batendo o filho. Sim. Aí eu puxei o garoto. Aí eles já pegaram uma brecha. Eles já jogaram. O Bruno quer parar o garoto, quer parar a marcha. Mas não é isso, não. Então você Amo não vocês. Então você não é contra Sou o mover nada. pentecostal. Tudo que é de Deus, eu tô dentro. Você é contra a meninice. Sou contra aquilo que não é de Deus. Isso aí. Só a Contra a favor bagunça, também. eu sou de Deus. Contra a bagunça, eu sou contra. Mas aquilo que é de Deus, eu sou a favor. É isso aí. Eu amo o Corinho de Fogo. Deixar claro aqui. Eita, olha aí, ó. Recebe aí. Rapaz, então eu vou fazer uma pergunta aqui dentro de uma mensagem. Quem matou José? Mistério é esse, pastor? Esse vídeo bombou, né? Virou, né, rapaz? Bombou. Na verdade, a vida toda eu também pensei que quem tinha matado José foram os irmãos. Na verdade, os irmãos só deram um indício. Quem realmente bate o martelo da morte nunca foi José, foi o próprio pai. Os irmãos trouxeram uma túnica manchada de sangue. Aí o pai pega a túnica e disse, é de José, certamente uma besta fera o devorou. Só que ninguém nunca disse que estava morto. Foi Jacó que criou um fantasma para atormentar ele. Eita. Aí entra aquilo que eu falo, esse é o problema da gente ver coisas de internet. Tá no meio do grupinho que sempre fala mal dos outros, a gente adere aquilo ali como se fosse verdade. E às vezes é fantasma que nunca existiu. A gente que não teve a preocupação de averiguar se tinha verdade ou mentira no assunto. Esse é o problema. Então a gente precisa entrar nessa ideia. Nem tudo que falam é verdade. Falou, averigua. Sim. Ah, fulano, vai ver se é verdade a gente falar a tua opinião. Isso é muito forte. Porque senão você pode ser mais um que tá propagando uma fake news por aí. Uma mentira que nunca existiu. Mas porque foi tão convincente, a história foi tão bem montada, que parecia que era verdade. Eita. Pano de fundo, né? Parecia que era verdade. Só que não tem como ocultar o egípcio por muito tempo na areia, né? Mas essa mensagem foi bacana. Foi pregado lá na Cadesc, Santa Cruz, nosso Ministério de Madureira, num trabalho lá de jovens. E foi quando Deus me deu essa mensagem. Eu preguei. Rapaz, virou esse mistério. Hein? Virou. Foi uma mensagem bacana. Porque assim, quem matou José? Aí tu, pô, mas ninguém matou José. Mas aquele cenário que criaram ali pra falar É com porque a a gente Jacó, né? traz a mensagem de José como uma mensagem meio que vingativa. Sim. Só que se você for parar pra ver a história mesmo de José, eu até digo isso quando eu prego. Eu vi uma palavra do bispo T.D. Jakes. Ele fez uma comparação com a vida de José que mexeu comigo. Ele diz assim, José era uma águia e a casa de Jacó era um ninho. Olha essa fala dele. Eita. Ele diz que José era a águia e a casa de Jacó ninho. Só que ele diz que a águia chamada José se tornou maior do que o ninho chamado casa de Jacó. Eita. Então, já que a águia José se tornou maior do que o ninho chamado casa de Jacó, Deus tinha que tirar aquela águia de lá. Quem foram as pessoas que Deus usou? Os irmãos. Os irmãos. Na verdade, os irmãos não estavam fazendo mal. Os irmãos estavam empurrando José para um propósito que Deus queria. Eita. Até porque o Egito já estava na agenda de Deus para José. Essa é a questão. Então, aquilo dali não é uma mensagem vingativa. No tanto que depois de muitos anos, também é um outro vídeo que eu tenho lá, vai ter fome em Canaã e Jacó vai mandar os filhos irem pro Egito. Quem é que estava vendendo pão?
com pão na mão, com alimento? José. Então, na fila que os irmãos estavam precisando de alimento, foi que eles fizeram mal. Eita. No passado. O que José deu para eles? Alimento. Mas eles, a última vez, deram para José o quê? Um poço e uma venda. Traíram. Só que depois de muitos anos, eles não encontraram José com a mesma ferramenta que eles utilizaram. Isso é forte, hein? Eles encontraram José com alimento. A pergunta que eu faço para quem tá em casa, vai assistir isso. Quem você vai se tornar quando Deus colocar na tua mão quem já te fez muito mal? Eita. Nós não podemos nos transformar num monstro que nos atacou. Cada um só dá o que tem. Eles deram traição, mas José só tinha alimento. Dá o que você tem. Que isso? E aí? E aí? E aí? O que você tem pra dar, irmão? Tá louco? Virou tudo isso aqui agora. Dá o que você tem. Que isso, irmão? Dá o que você tem. Mas é uma mensagem boa. É forte isso aí. Boa. Mensagem boa. Um sonho. Um sonho, pastor. Me tornar um pastor de igreja. Sério? Sério, porque, mediante a história que eu contei pro senhor, eu sou acostumado com a igreja. A itinerância é bacana, mas eu comecei sendo local. Sim. Eu peguei aquela época de domingo, escola dominical. Depois da escola dominical, ensaio. Depois do ensaio, 3 horas, evangelismo. E 7 horas, o culto. Direto, né? Eu peguei aquele tempo que o domingo era do Senhor. Eita. Era o dia todo envolvido, né? Eu já tô envolvido. Aquele negócio de... hoje em dia modernizaram, né? O pessoal fala que célula, café amargo, mas sempre foi o culto no lar. Sim. Assembleia de Deus sempre foi o culto no lar. Fazer o culto na casa de fulano que aceitou Jesus. Lá vai a mocidade toda. Era uma glória, foi ali que a gente começou a pregar. Uma oportunidade, dali que começou tudo. Eu tenho um sonho, eu amo cuidar de pessoas, é muito bom. Você, depois de muito tempo, ver a pessoa dizendo, caramba, muito obrigado. Teve uma vez que a gente liderava uma menina, minha irmã vai lembrar disso. E no dia que ela se batizou, quando ela acabou de abraçar o pai e a mãe dela, ela veio falar com a gente. Posso tirar uma foto? Devo isso a vocês também. Que legal, hein? Não tem como você ver a transformação na vida de pessoas. Isso aí marca. Para quem ama a obra de Deus, isso é marcante. Então eu tenho vontade até para seguir aquilo que Deus entregou ao meu pai também. O pastoreio. Eu tenho um sonho de ser pastor de igreja. Que legal. É o meu sonho. Eita. Meu sonho. Se Deus quiser, eu quero. Eita, vai ser bem-vindo à turma dos incompreendidos. Né? É forte. Deus quiser, pastor é benção. Eu quero fazer mais uma pergunta. Um personagem bíblico. Que eu amo? É. Davi. Davi é o cara que você tem como personagem que você dentro da Bíblia ali? Amo Davi. Davi vai mostrar para Deus que o coração dele nunca teve nas coisas. Ele amava mais a Deus do que o trono. Eita. Eu acho que uma das coisas que rege a nossa vida com Deus é a sinceridade. Então, por muitas coisas que eu já passei na vida, e muitas vezes eu já me vi como Davi. De estar no fundo do poço, todo mundo caindo de pau em cima, e tu chegar no monte e dizer, Deus, só não quero te perder. Eita. Só quero que tu continue do meu lado. Então a vida de Davi é inspiradora. É inspiradora. A vida de Davi pra mim é inspiradora. Eu gosto muito de Davi. Davi é um personagem que eu me identifico. Davi, então, personagem bíblico que você... Sim. E um texto bíblico, pastor, que marca a sua história aí. Um texto bíblico. Texto bíblico que você fala que essa passagem aqui, esse versículo, esse capítulo aqui, marca a minha vida, marca a minha história. Tem um texto bíblico que até se tornou um livro e brevemente vai estar aí. Eita, tem projeto aí? Tá vindo um projeto aí de uma mensagem pregada. Esse salmo mexeu comigo. Salmo 124. Eita. Davi. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. É dentro daquela ideia. Então ele nos livrou das águas,
não nos deu por presa aos seus dentes. Aí o versículo termina. Nossa alma escapou como um laço, Eita. como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Me identifico com isso aqui. Se não fosse Deus. Eita. Então tá vindo o livro aí, O Deus que anda ao lado. Qual o nome do livro? O Deus que anda ao lado. Rapaz, tá vindo em breve aí? Tá vindo em breve. Vamos marcar pra gente poder tá... Já tá tudo programado já. Tá no forninho. Vamos lançar esse livro aqui ao vivo, então. Tá no forninho. E vou dar um de presente pro senhor. Eu aceito. Sei que o senhor é um doutor da lei aí, mas... Sou nada, tô aprendendo contigo aqui. Mas... Tá forte demais. É bacana. Esse é um salmo que eu me identifico muito. O cuidado de Deus. Tem outro versículo na Bíblia também que eu amo, que Deus diz assim, que a Bíblia diz assim, ó, olhai para as aves do céu. Não plantam, não semeiam. Quem as alimenta? É. Aí é que fica na minha cabeça, se Deus cuida de pássaro, não vai cuidar de mim. Meu Deus. Não fiqueis ansiosos pela vez de comer ou de vestir. Deus, ele cuida, né? Cuida. Ele cuida. Cuida muito. Cuida muito. Eu vejo cuidar de Deus todos os dias. A gente tem uma base, eu sempre gosto de falar muito sobre isso, uma base que o cuidado de Deus, né, é só quando a gente está vencendo. Não. Mas o cuidado de Deus também é quando a gente está perdendo. Só que é difícil entender isso. É difícil viver isso. Eu costumo dizer, se houvesse uma escola para criar vencedores, o nome dessa escola seria: primeiro você erra, para depois você acertar. Porque ninguém aprende acertando. A gente só aprende errando. Na verdade, eu acho que a marca do cuidado de Deus, na verdade, a marca do chamado, do seguir a Jesus é aprender a perder. Isso aí. Deixar. A experiência da pesca maravilhosa termina assim. E deixaram tudo. Eita. E seguiram. Então todo mundo que quer ganhar com Cristo tem que aprender a perder e deixar. E ninguém quer perder. Pergunta para alguém, você quer perder? Ela vai falar que não. Todo mundo que o senhor vai ver na Bíblia que conheceu a Cristo, ou teve um Peniel, que é um encontro face a face com Deus, ou conheceu o Evangelho, só perdeu. Perdeu alguma coisa. Mulher samaritana, o cântaro. Abraão, parentela, sai. Moisés, a sandália. Então você está dizendo que todo aquele que tem encontro com Deus, ele vai perder alguma coisa? Quem não está preparado para perder e deixar, vai viver outra coisa. Eita. Menos uma vida de chamado. Tem gente que precisa ouvir isso aí em casa. E na verdade, no futuro você vai ver que não era perca. Não era uma perca. Era um livramento? Tem gente que precisa ouvir isso. A galera que quer ser precisa aprender a deixar. Jacó entrou bem, saiu mancando. Eita, preguei sobre isso domingo. Só que esse é o problema, ele vem aleijado de alma, mas vem com o corpo sarado. Ele sai com o corpo ferido, mas sai com a alma limpa. Sim. Então, às vezes, alguma coisa que Deus vai fazer em nós vai muito mais além daquilo que a gente pensa. E muitas das vezes o perder está em forma até mesmo de liberar um perdão, né? Como José. Esse é o problema. Você tem que perder. Porque perdão vem de perder. O perdão é um negócio tão interessante. O perdão é mais libertador para quem libera do que para quem recebe. Sim. Pode parar para ver. Ô Bruno, por que eu preciso perdoar? Porque Jesus ensinou a perdoar. E segundo, o perdão não é só por conta de um mandamento bíblico. É o principal. Verdade. Mas é por causa de mim. Porque pode parar para pensar. Quem te feriu tá vivendo. Você que está deixando de viver. É você que tá parado, porque quem te feriu tá andando. Quem te feriu tá por aí. Então eu não posso conter o que vão fazer comigo, mas eu posso conter até onde isso vai me atingir. Eu não vou tomar esse veneno não, irmão. Eita. Vou não. Tá certo? Você é forte, mano. Eu vou perdoar. Você já percebeu que quem não consegue liberar o perdão, você não consegue nem pronunciar o nome da pessoa? Você não consegue nem falar o nome? Verdade. E tem uma chave aqui que eu vivi isso, tá? Eu vivi algo que, pra mim poder liberar o perdão, eu tive que subir o monte. E eu tive que gritar o nome dessa pessoa bem alto, pra mim poder conseguir liberar o perdão, primeiro no mundo espiritual.
O negócio foi tão sério que eu não conseguia nem pronunciar o nome, porque quando eu pensava em pronunciar o nome ou ouvir o nome, aquilo ali já me criava uma dor. Então, quando eu consegui gritar o nome, falei o nome, Deus, me ajuda a perdoar. Deus, me dá força para perdoar. Me ensina a perdoar, que eu gritei, que eu pronunciei, parece que quebrou. Desfez. Toda vez que eu sei que eu preciso me consertar para alguém, eu faço uma oração. Deus, prepara uma ocasião. Faz um encontro. Faz um né? encontro. É isso aí. Toca no coração de quem tá lá e trabalha no meu coração. Sim. Ah, mas foi fulano que me feriu. Não tem essa. Se você olhar para a Bíblia, vai você. É. E o que a gente está falando tem a ver muito com a mensagem sua de José, né? Sim. Porque quando os irmãos vai para o Egito para pedir, para comprar alimento, Uhum. José já estava com o coração pronto já. Né? Ele já estava pronto a entregar o alimento. Na verdade, é aquilo que eu falei pro senhor, vou tornar a dizer. Nós não podemos nos transformar no monstro que nos atacou. Eita, rapaz, isso é muito forte. E tem gente que tá vivendo isso aqui. Isso aqui é um profético agora. Falo em Deus agora isso aqui. Tem gente que fala assim, perdoei. Mas não quero mais nem a parte do Senhor. Então manda o Espírito Santo de Deus te perdoar e não habitar mais em você. Eita. Simples. Engraçado que se você for parar pra perguntar essas pessoas que não querem perdoar, pergunta pra elas, já feriu alguém? Com certeza sim, pô. Não queria perdão? Então por que agora na hora de perdoar você não perdoa? Eita. Então na verdade é uma fala hipócrita. Tudo que a gente faz contra os outros a gente minimiza. Tudo que fazem contra a gente maximiza. Aumenta, né? Aquilo que eu fiz já não foi tão assim, mas o que fizeram era tão grave. E perdão não tem a ver com medida de ferida. É isso aí. Me feriu menos, merece perdão. Rapaz, entrou algo aqui muito forte, hein? Isso aqui é profético, hein? Não tem essa. Jesus perdoa a dívida dos 500, de quem deve 500, quem deve 5. É isso aí. A gente não pode escolher quem a gente quer perdoar. A gente está vivendo essa fase que a gente escolhe quais pessoas a gente perdoa. E não pode ser assim. Sim. Não pode. Agora, perdoar é conviver? Não. Perdoar é ter paz. Eita, isso é forte demais. Eu não preciso abrir a porta da minha casa de novo. Sim. Mas eu posso chegar no ambiente e não virar a cara pra pessoa. Paz do Senhor, tá bem? Ter paz, né? Só que eu entendo que tem alguns casos que Deus vai fazer você conviver com a pessoa de novo. Eita, aí dói. Aí Deus tem que tratar profundo, hein, mano. Ferida tá aberta. Porque eu creio que o perdão é como se fosse uma cicatriz. Sim. Que ela tá ali, marcou, tá ferido. Você vê a marca, você vê que realmente ficou, mas você já não sente mais dor quando você consegue liberar o perdão. Eu tenho uma cicatriz no braço. Então, tem a marca, eu sei aonde eu fui ferido, mas eu não sinto mais dor, eu consigo colocar a mão. Eu consigo. Entendeu? Perdão não é esquecer, né? Não, a marca fica, não tem como. Só que aí que tem um rolo. Eita. E qual é o rolo que eu vou dizer pro senhor aqui agora? Tem muita gente que quando sofre alguma coisa, por exemplo, o senhor é muito de ajudar as pessoas. Sim. Aí se o Bruno veio e foi ingrato com o senhor nunca mais ajuda ninguém. É, o ruim é esse que as pessoas fecham o coração pra pessoas que não tem nada a ver na sua Você vida. não pode sangrar em cima de gente que não te feriu. Não. E outra, tua essência não é de gente ruim. Isso aí. Alguém tá tentando mudar quem é por causa de uma pessoa só. E não pode. Sim. Não pode. E vamos ser verdadeiro, a vida é feita de confiança. Sim. É você praticamente, quando você abre a porta da tua casa, quando você abre a tua intimidade, você confia numa arma na mão de alguém, crendo que essa pessoa não vai te dar um tiro. Isso é forte, hein? Então, se a gente for olhar a luz da Bíblia, quem não perdoa não entra no céu. Eita. Tem a ver com salvação, né? Claro que tem. Eu tenho que perdoar, eu quero. Não é possível que alguém tá lutando a vida toda dentro da igreja, no final, apartar-vos de mim. Ah, por quê? Pequei não, você não perdoa.
Então lutei a vida toda pra ser salvo. Pra chegar lá e escutar uma palavra de mim porque eu não pude liberar um perdão. Não tô mandando abrir a porta da casa, não. Tô dizendo, troca um cálice. Eita. Aperta a mão. Chega na roda, aperta a mão de todo mundo e quem feriu ele... Eita, não tem como, né? Jesus olhou pra Judas no caminho da intimidade, Judas chegando pra trair. Desculpa. A fala foi essa. Aqui viestes, amigo. Como é que chama de amigo aquele que trai? Não tem como, né? Como é que chama de amigo aquele que passa a perna? Olha pra Jesus. Só que Jesus aqui não tá sendo irônico. É, amigo. Não, nem isso. Nem debochado. Quando Jesus tá dizendo aqui vieste, amigo, é Jesus dizendo pra Judas, quem mudou foi você. Eu sou a mesma pessoa. Quer ver você dar uma tapa sem mão em quem te feriu? É mostrando que o problemático era ele. Eita. Você é forte. Você é a mesma coisa. É a pessoa olhar e dizer, caramba, eu perdi isso aí. Eu perdi esse acesso. Eu perdi essa comunhão, eu perdi essa amizade. Eu perdi esse relacionamento. E você falou algo muito forte, que tem pastores, tem cantores, pregadores, que foram feridos. Sim. E se fecharam e não deixam outras pessoas chegar com medo de ser ferido novamente. Pastor, vou até implementar aqui. O senhor disse pra mim, pô, bota no teu Instagram uma pergunta. Aham. E eu falei, botei aqui uma pergunta que mais me interessasse, eu iria responder. Eita. Tá dentro dessa nossa fala. Olha aí que mistério. Um rapaz botou pra mim aqui, ó. Você já sofreu alguma traição de amigo ministro? Eita. Então, já que a gente tá no assunto, eu vou responder essa pergunta pra ele. Já sofri. Minha irmã tá aqui comigo. Eu sempre fui um cara de muitos amigos. Adepto, sempre gostei de amizade, até hoje gosto. Você é um cara bem... Sou. Gosto de ter amigos. Gosto. Quem tem amigo, como diz o ditado, não morre paralítico. É, isso aí. Né? Só que teve uma fase na vida que de tanto você abrir porta de casa, Sim. tirar roupa do corpo, tem pessoas que te vendem. E teve uma era da vida que eu fiquei calado. Falei assim, não quero mais ser... Não quero ter mais amigos. Meus amigos agora vão ser meus pais e meus irmãos. Se fechou. Que não é errado. Sim. Porque no fundo, se o senhor parar pra perceber, quando as coisas apertam, quem é que fica do nosso lado? A família. Ah, Bruno, você tá generalizando dizendo que não existem mais amigos. Claro que existe, porque a própria Bíblia diz que é amigo mais chegados do que irmãos. Sim. Só que eu, naquela minha ferida, posando de sarado, me fechei. Não. Encontrei com uma pessoa, conversando com ela. E contei essa história. Contei bem, mas fala com isso pro senhor. Não, hoje em dia eu prefiro ficar só na minha, não prefiro mais. Uhum. Ela disse, Bruno, eu te entendo, você se fechar pra não ser mais ferido. E você nunca mais vai ser. E a probabilidade da tua família te ferir é mínima, bem mínima. Sim. Mas se for uma família tradicional. Ah, Bruno, na minha família me traíram. Você é exceção. Sim. Porque a regra de toda família é amor, companheirismo, paz, união. Aí ela concluiu a fala dizendo, então eu te entendo. Você se fechou, traído nunca mais você será. Ela disse, só tem um problema. Eu falei, qual? Que quando você se fecha pra não ser mais traído, você não vai ser. Mas você também se proíbe de conhecer quem Deus quer que você conheça. Que isso? Então essa tua ferida, esse teu se fechar aí, te faz nunca mais ser traído, mas também tá te proibindo de conhecer a pessoa que Deus quer te apresentar. A ponte, a porta, né? A conexão. Aquilo dali destravou em mim. Até porque Moisés venceu aquela guerra contra Amaleque? Porque subiu um monte com Arão e Hur. E teve quem sustentou a mão deles, né? Qual é o rolo? Quem sobe monte sozinho perde guerra. Uau. Então esse evangelho solitário que existe por aí, que eu não preciso de ninguém, vai nessa. Jesus sempre disse, anda em dois. Sim. Se um cair, o outro levanta. Então o segredo aqui é entender. Me feriram? Me feriram. Mas eu não posso mudar. Eu também não posso descontar nos outros aquilo que uma pessoa fez. Então, precisa perdoar. E o perdão é um bem para nós, não para eles. Eita. Eu quero chegar no céu. Eita, bate aí que isso aí foi forte demais. Que podcast foi esse, irmão? Eu quero chegar no céu. Que podcast foi esse, rapaz? Recomeçar é esse?
Sempre existe um recomeço. Sempre existe. Chegamos ao final, Bruno, de mais um podcast. Ô, pastor, Só obrigado. te agradecer, gratidão. Prazer foi meu. Falei pro senhor lá que é a minha primeira vez em um podcast, né? Ih, pode ter certeza que depois desse Se de tiver alguns hoje... defeitos aí, dá uns cortes aí pra dar uma moral pro Não vaso. tem como não, foi benção. Foi... Eu já fui convidado algumas vezes, mas nunca consegui alinhar a data, o horário, o dia. Mas isso aqui já tava na agenda de Deus, né? Sim. Foi Me de senti Deus, foi de feliz. Deus, agradeço. Obrigado, senhor. Tá? aí. Agradeço a Minha Dai equipe também. aí, a galera. É um abraço pra Dai. É o Dai que fez a ponte, né? A Dai fez a ponte. Não, tem um amigo e tal. Eu falei, amém. Vambora. E aqui a gente tá no estúdio 905, né? Esse povo aqui top demais, o ambiente é top. Amém. E às 18 horas a gente tá aí ao vivo aí, né? Acessa aí. Compartilha. Podcast Recomeçar. E vamos pra Sempre cima, é um né? recomeço. Sempre existe um recomeço. Despede do povo aí pra gente ir embora. Pastor Roberto, obrigado aí. Senhor, toda a equipe. Seu filhão que tá aí, né? Minha irmã que vem me acompanhando. E por onde esse podcast passar, que seja uma bênção. Sim. Para abençoar a vida de pessoas. E agradeço e prometo que se me convidar de novo eu volto. Volta pra falar do livro. Saindo do livro a gente volta. Eu creio. Tá bom? Então, Fazer o lançamento é daqui aqui. a pouco tempo, então. Tá fechado, então. Lançamento do livro. Alinhou. A gente vem pra falar do livro e falar um pouco Fechado. de mais algo que o Senhor colocar nos nossos corações. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast Recomeçar. Eu não sei qual é a hora que você vai ver, na parte da tarde, de noite ou de manhã, mas compartilhe, porque eu tenho certeza que quem compartilhar é crente! Podcast Começar, porque sempre existe um recomeço. Tá terminado.